Eu vou desativar o som aqui, só para não atrapalhar a sua cabeça. Tá bom. Bom, pessoal, primeiramente aí boa tarde para todos os alunos que estão assistindo, né? Esse é um vídeo também especial, mais uma aula aí com uma das personalidades do trompete que a gente tem aqui no Brasil. Hoje o professor Otávio é um dos principais trompetistas e produtores musicais que nós temos aqui no Brasil. Ele é produtor, diretor artístico hoje, com certeza, do maior festival de jazz da América Latina e um dos maiores festivais de jazz para trompete do mundo, né? E ele também é band leader de uma importante big band aqui em São Paulo, que é Speaking Jazz, e tem um trabalho pedagógico muito importante. Ele tem uma plataforma digital onde ele, não somente ele, mas vários grandes trompetistas ministram aula online, e além dele dar aula particular, ele também ministra aula online. Então, o professor Otávio é com certeza aí uma das referências no trompete. Ele não toca só trompete popular, jazz, né? Ele toca também o trompete erudito. Eu tive a honra aí de sentar do lado dele no naipe na Banda Sinfônica Jovem. Desde então nós somos amigos. O professor Otávio tem me ajudado muito. Eu tive um sério problema de saúde, de embocadura, e ele foi a pessoa que me ajudou, me orientou para que eu voltasse a tocar em alto nível. Então, ele é muito importante, porque são poucos caras que são clínicos no Brasil, que sabem resolver problema de bocadura. E não é porque ele nunca teve, não, pelo contrário, é porque ele teve. Então, isso ele teve que correr atrás. Ele vai contar um pouquinho da história dele, que a história dele é muito importante, porque as pessoas acham que você já chegou tocando tudo, né? Que você sempre tocou, regaçava, sempre tocou agudo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e não é verdade, né? Então, professor Otávio, seja bem-vindo aí e fica à vontade, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, da sua formação e como é que você chegou onde você chegou. Primeiro de tudo, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Então, pô, primeiro de tudo, cara, obrigado pelo convite aqui, estou muito honrado aí. Queria dar um oi aqui para todo mundo aí, pro Davi, fala aí, Davi. Kevin, Otávio, meu xará, Cauã e o Eduardo. Bom demais estar aqui com vocês aí, a gente dividir esse papo aqui, né? Trocar uma ideia. Bom, eu comecei a tocar trompete em banda marcial, né? Tipo, geralmente as pessoas começam ou em banda marcial ou na igreja, né? Geralmente assim. Eu comecei em banda marcial, basicamente sem nenhum. O meu professor tocava bombardino, né? Da banda marcial do Colégio Cardeal Mota. Foi muito. O sistema de ensino, assim, vocês têm, gente, muita sorte de ter participar de um projeto desse, sabe? Por exemplo, com o Israel dando aula, com a Maria dando aula, porque na minha época, você tem que dar muito valor para isso, porque na minha época era assim, era um professor que tocava bombardino, eles colocavam os trompetistas em fila, e assim, você toca dó, agora você toca dó, ré, agora você toca dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, assim, era uma coisa muito... A gente lia a partitura com os números dos pistos em cima, assim, era uma coisa muito das antigas, assim. Então eu fiquei por um tempo nessa banda, né, tocando, e depois eu mudei, fui para uma outra banda, uma banda marcial também, que era a banda marcial do Colégio João 23. Eu parei um tempo nessa época, né, eu comecei na banda da minha escola com 12 anos, quando foi 15 anos eu parei, com 15 anos de idade eu parei, e só fui voltar com 17 e a tocar nessa banda marcial do Colégio João 23. Não sei se vocês conhecem, que é a banda mais antiga. E aí, nessa, eu comecei a conhecer alguns trompetistas que estudavam trompete, né? Eu não sabia que existia, né, essa escola toda, né? Não sabia, eu não conhecia essa parte séria do instrumento, né? E eu tentava falar com os caras na época, né? Tipo, pô, tem como você me emprestar? O que você estuda? Com quem você estuda e tal, que não sei o quê.
E eu fui descobrindo, né, que as pessoas que existia um negócio que chamava ULM, que hoje é EMESP. Aí eu descobri que tinha uma escola de música chamada Escola Municipal. E aí, sabendo disso, né, eu falei assim, puta, eu vou fazer prova, né? Eu não passei em nenhuma. Eu fiz teste na Escola Municipal de Música com o capitão, e o capitão tinha eu mais 2 caras, passou um cara de 30 anos, olha o Kleber aí, passou um cara de 30 anos, eu lembro que eu tinha tipo 18 anos, e passou um cara de 30 anos, o cara chegou para fazer prova com trompete Monetti, cara tocando pra caceta, assim, e, assim eu conheço ele, né? Tocando super bem, mas assim, naquela época a escola de música era para quem tinha até uma certa amizade com os professores. Aí passou um tempo, eu fui tentar fazer na ULM, que hoje é EMESP, né? E foi um negócio muito louco, porque eu tava esperando assim, aí eu entrei na sala para fazer o teste, né? Tava o professor Paioletti e o professor Capitão, os dois. Aí eles falaram, pô, pode tocar. Eu que era um dia à tarde, tava calor pra caramba. Eu toquei o tema da Fantasia Brilhante. Aí, cara, quando eu terminei, os dois estavam gargalhando, tirando, beleza, pode ir embora. Tipo, fui mandado embora da sala com os dois dando risada e é assim, eu poderia ter parado nessa hora, né, cara? Tipo, falar, putz, aí não serve pra mim, né? Mas aí eu, por uma coincidência, né, por um acaso, lá na escola do João 23, lá que eu participava da banda, eles fizeram um conservatório de música, e aí tinha um cara, um grande amigo meu, o alemão, o Marcos, que ele era aluno do capitão, tal, ele começou a ser professor desse conservatório, e eu comecei a ter aula com ele, e aí foi que ele me apresentou alguns métodos e tal, não sei o que, e eu fui melhorando, e aí eu lembro que eu acho que o ponto crucial da minha carreira foi um festival de Tatuí que eu fui, que tava o Canadian Brass, vocês conhecem o Canadian Brass? Canadian Brass tava lá, eles estavam lá, cara. E assim, imagina, um menino de banda que mal estudava, nem conhecia o trompete direito, impactado pelo Canadian Brass, cara. O primeiro dia que eu cheguei, foi no primeiro dia, de manhã a gente chegou e já tinha atividade no conservatório à tarde. A atividade foi um masterclass do Canadian Brass. Eu falei assim, os caras começaram a tocar. Assim, isso foi os caras chamam de turning point, já foi o ponto que eu quero tocar trompete, assim, porque era incrível, cara, o jeito que os caras tocavam, assim. Então, a partir daí que as coisas começaram a andar, né? Aí eu tive aula com... o ponto da virada, foi esse aí, foi o ponto que eu falei, nossa, é isso, eu acho que talvez todos vocês já tenham tido esse ponto, ou ainda vão, mas eu tive, isso foi muito forte, e agradeço por ter sido por Canadian Brass, né, porque foi uma coisa, e eu fiquei totalmente fissurado pelo Canadian Brass. Bom, deixando uma coisa mais curta, eu comecei depois a ter aulas com o Dedé, com o Marcos Mota, que hoje é do Teatro Municipal, eu tive aula bastante tempo com ele, e aí foi o ponto que eu realmente dei uma evoluída para valer, assim, sabe? Que eu realmente falei assim, nossa, que legal, tô indo bem, né? Uma olhada como é importante vocês terem a cabeça boa na hora de estudar trompete. Vocês precisam ter a cabeça boa. Primeiro, que ninguém nasce pronto. Cabeça boa para saber que você não vai conseguir nada sem um esforço diligente, sem um esforço organizado. E terceiro ponto, que nada vem da noite por dia. Esses 3 pontos, vocês têm que estar com isso na cabeça muito forte. Porque eu não tinha esses 3 pontos na cabeça. Na época, só para contextualizar vocês, na época tinha um professor de trompete que faleceu recentemente, professor de trompete na USP, que é o Sérgio Cascapeira. Ele dava aula no festival em Poços de Calda. E o Dedé, meu professor, ele tocava com o Sérgio Cascapeira na mesma orquestra. O Sérgio Cascapeira era o primeiro trompete, ele era o segundo, a orquestra da Rádio Televisão Cultura. E aí tinha esse festival em Poços de Calda e alguns alunos ganhavam bolsa. E o Dedé foi lá, falou com ele e eu ganhei uma bolsa nesse festival. E aí isso era em janeiro. E aí minha última aula com o Dedé foi tipo em novembro. Então eu fiquei tipo em dezembro preparando uma peça que o Dedé me deu para eu tocar, mas eu tava tão ansioso e eu fiquei tão apavorado, porque o Cascapeira era um professor muito bravo. Tão apavorado que eu fiquei focando num ponto e repetindo, sem
parar o dia inteiro, blá, 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 blá. Chegou no outro dia, pessoal, eu não conseguia tocar mais nada. Me deu um negócio que chama distonia focal. Eu colocava o trompete, meu lábio inteiro assim, tremia. Isso assim, é um problema físico? Não é um problema físico, é um problema... Então assim, uma dica que eu posso dar para vocês nunca terem isso. Pega o trompete, primeiro, calma, tem os seus fundamentos, suas notas longas, o que eu sei que é chato pra caramba pra fazer, mas faz nota longa. Eu acho que o Israel, com certeza, e o Amarildo devem falar para vocês. E assim, não pensa que as coisas vão surgir rápido. Trabalha com calma, que as coisas vão acontecer. E isso tudo, pessoal, aconteceu quando eu tinha mais ou menos 22 anos, né? Já estava velho, para falar a verdade, né? Aí eu parei de tocar praticamente. Parei de tocar, fiz uma outra faculdade, uma faculdade de tecnologia, de ciência da computação, desse pode. Trabalhei nessa área, inclusive, de analista de sistemas. Foi quando, mais ou menos em 2005, eu resolvi... Ainda nesse período de recuperação, como foi? Eu ia para meus professores, para alguns professores, que eu não vou citar o nome aqui, ninguém me respondia que era aquilo. Ninguém me falava, puta, é isso, é aquilo. Todo mundo me falava assim, só você respirar e tocar, respirar e tocar, respirar e tocar. E não funcionava para mim. Não funcionava. Então, eu comecei a procurar as coisas sobre eu mesmo procurar as coisas, eu mesmo fazer as pesquisas. Então, aí vai uma outra dica muito importante. Vocês são todos novinhos. Estudem inglês. Como está o inglês de vocês? Mais ou menos. E você, Davi? Ninguém fala que tá ruim, né? Essa é real. Assim, mas assim, estudem inglês. É muito importante. Cara, tem aplicativos, tem aquele Duolingo aqui no celular que você baixa. Estudem inglês. Cara, pega 1 hora por dia e estuda. Vai ser um dos maiores investimentos que você vai fazer na sua vida, nem como trompetista. Se você daqui 2 anos não resolver ser trompetista, você vai querer ser médico, você vai ter que ler material em inglês. Se você vai ser professor de educação física, você vai ter que ler material em inglês se você quiser ser realmente bom. Então, assim, estudem inglês. E assim, por eu sempre gostar do inglês, quando eu já tinha essa idade, já era mais velho, já tinha 24, 25 anos, eu procurei muito professores lá no e-mail, perguntava, tá acontecendo isso, e aí as coisas começaram a clarear um pouco na minha cabeça do que realmente estava acontecendo. Eu descobri que essa coisa da distonia, descobri que era psicológico e tal, e muitas pessoas me ajudaram nessa história, né? E aí eu consegui me desfazer dessa distonia, mudando a posição do meu bocal. Então, acabei dando um nó no meu cérebro, né? Porque a distonia acontecia numa determinada posição. Quando eu mudei a posição, isso era uma coisa estranha para o meu cérebro. Ele não conseguia entender o que era aquilo e não me dava distonia. E aí isso foi mais ou menos em 2013, fiquei uns 2 anos. Em 2005 eu resolvi fazer prova de novo, e que eu fiz a prova na banda jovem, que eu conheci o Israel. Inclusive foi esse ano, não foi, Israel? Foi 2005, não foi? E foi 2005. Eu não lembro, foi um ano desse aí, foi o ano que eu comecei. E aí eu fiquei nessa, aí foi que as coisas começaram a acontecer, mas foi um período muito sombrio, assim, né? Mas que me trouxe também muito aprendizado, tanto só de conhecer pessoas, né, de fora, quanto aprendizado no geral, de embocadura, ou seja, uma outra coisa que eu posso falar para vocês, às vezes quando uma coisa ruim acontece, ela pode disparar coisas boas, né? Ontem eu estava falando com uma trompetista americana chamada Mary Bolden pelo Instagram. Ela me contou uma história bizarra, que ela estava indo pro carro dela, um cara jogou um frisbee, sabe aquele frisbee de jogar? Bateu na boca dela aqui assim, ó, rasgou a boca dela. Ela tinha 30 anos, ela não conseguia mais tocar. E aí também, ela nesse processo de recuperação, ela começou a tocar melhor. Então, quando acontecer alguma coisa que você acha que é ruim, o primeiro ponto é não se desesperar. Eu me desesperei. É importante não se desesperar. Esse aí foi o começo dessa história. Depois
mais ou menos. Aí eu sempre tive uma ligação forte com música popular. Sempre gostei de tocar bailes e tal e tudo mais. E esse meu caminho para música popular foi uma coisa muito natural também. Eu comecei a tocar numa banda de funk, né? Não funk carioca, né? Uma banda à noite. E aí as pessoas iam lá assistir, a banda era um ponto de encontro de músico. E assim, gente, quando você tá, de certa forma, um pouco preparado, isso que é muito importante também, pessoal, vocês ficarem preparados também, porque você nunca sabe quando vai estar na plateia ou quando vai entrar no bar, alguém que pode te indicar por um trabalho legal, te indicar para alguma coisa, assim, essa coisa do tipo, vou estudar só o que eu preciso tocar. Não, sempre seja 200%. Sempre 200%. Então eu comecei a tocar, os músicos começaram a ver e começaram a me chamar para os lugares e o lance de tentar sempre ficar preparado, você vai falando um lugar, outro fala bem de você, você vai para outro, vai para outro, vai para outro, de repente você já está trabalhando aí com pessoas legais, assim, né? É isso, cara, essa é a minha história, um pedaço dela. Quer fazer alguma pergunta, Israel? Algum de vocês? Otávio, eu não sei se saiu o áudio, mas a gente tocou junto em 2006 na Banda Jovem. 2006, mas eu tinha entrado em 2005. Isso, Foi 2006. 2006 que eu entrei. O que eu queria perguntar, na verdade, para você, na verdade, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque hoje você tem tocado com grandes artistas, né? Você tem tocado com a Banda Mantiqueira, né? E como é essa? Porque a Banda Mantiqueira é a grande referência, é a OZESP das Big Band aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? E como é uma banda muito importante, né? Pela importância, né? E como é que você migrou da linguagem de big band, de jazz, para essa linguagem que não é exatamente a mesma coisa, mas faz parte aí de um dos gêneros, né? Essa é uma excelente pergunta, cara. Porque assim, quando eu comecei a tocar jazz, que eu vim do erudito, é aquele negócio. Eu tocava baile, eu tocava essas coisas todas, né? Mas aí quando eu comecei a fazer esses outros tipos de trabalho com caras melhores, eu comecei de naipe, né? Eu comecei a entrar nesse universo de big band. Cara, tem um episódio para tocar com a jazz sinfônica, com a orquestra jazz sinfônica. Foi bem no começo, assim, quando eu entrei nessa coisa de popular. Eles tocaram uma medley de Cole Porter, que era rápido. Cara, eu juro pra você, teve um momento ali, tem umas 2 páginas que eu não soube tocar. Eu não soube tocar, porque é a divisão swingada. Isso é uma coisa, pessoal, no erudito, a gente tá sempre acostumado com a colcheia aqui, né? Pá, 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 certo? Tempo contra tempo. No swing é muito diferente. Pá, 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 pá. E as pausas são assim ainda. O problema não são as notas, são as pausas, cara. Você contar a pausa um pouco atrasado, uma pausa de colcheia não é um contratempo para cima, é um pouquinho mais, porque é uma pausa swingada, você entende? É diferente pra caramba o lance da linguagem. Então, assim, o primeiro passo que eu fiz depois desse susto que eu tomei a leitura e o ritmo sincopado da música popular, que ele é diferente. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, estudar o ritmo, ouvir. E segundo, ouvir muita Big Band. Na época, eu escutava muita Big Band. E assim, não só Big Band americana, eu sempre escutava muita música brasileira também. Como chama o saxofonista lá? Caramba, bom, fugiu o nome aqui, mas eu sempre escutava muita música brasileira e para entender essa coisa da linguagem, né? Então, quando eu cheguei na Mantiqueira, o lance da linguagem da música popular, ela nem foi muito problema, Israel. O problema foi entrar na linguagem da banda, velho. A banda tem uma linguagem. Isso que é o mais incrível, acho que é por isso que a Mantiqueira é tão especial, assim, porque ela criou uma linguagem própria. O jeito que aqueles caras tocam aquelas coisas é uma coisa deles, assim. Então, assim, o lance do volume... o irmão do meu xará aqui, ó.
sabe, é o coisa do volume, da articulação, qual nota esconder, qual nota aparecer, você saber que às vezes você tá tocando com flautinho, talvez você tá tocando com proveta, entendeu? Você tá dobrando com ele. Então, assim, mais difícil de tocar na mantiqueira, para mim, é a linguagem dos caras. Porque se você tocar do jeito que tá escrito lá, é uma coisa. Agora, tocar do jeito que eles tocam é outra completamente diferente, cara. Então, assim, isso é uma puta escola. Eu vou te falar, eu demorei para entender, viu, cara? Eu demorei, não foi rápido, não. Assim, não foi tipo, eu sou fodão, vou chegar lá e vou tocar e vou resolver. Não, 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 não. A primeira eu me senti um peixe fora d'água. O primeiro ensaio eu não sabia o que eu fazia, cara. Meu Deus. Mas assim, eles são muito legais. Eles conseguem ver as coisas boas, sabe? Eles conseguem ver, tipo, pô, você não tá tocando na linguagem da banda, mas você tá tocando em alguma linguagem, então tá bom, uma hora você vai entrar, entendeu? Eles são muito legais, são seres humanos muito, 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 muito legais, assim. Então, te dá uma coxambrada, assim, você fica mais tranquilo com relação a isso. E essa a importância também é que você é um especialista primeiro trompete, né? Como é que fala? Tem um nome em inglês, que agora me fugiu o nome. Trumpet leader, alguma coisa assim, eu esqueci agora. O que um aluno... Ali, trumpet. Lead trumpet. O que o cara quer ser primeiro trompete, quer ser o cara do agudo, que toca agudo, quais são os fundamentos, né? Quais são as características de um trompete, de um primeiro trompete de big band, de orquestra, o que eles precisam ter? Ora, você sabia que, por incrível que pareça, o meu primeiro trompete que eu mais gosto não é um cara do popular, é o Adolf Hirschet, é o Buddy Hirschet, que é o cara da Chicago Symphony, assim. As funções de primeiro trompete de orquestra e primeiro trompete de big band, elas são muitíssimo similares. Muitíssimo similares. O primeiro ponto, tanto para primeiro trompete de orquestra quanto para popular, você precisa ter extensão. Ponto. Acabou. Não adianta. Mas no trompete na orquestra eu posso fazer com pícolo. Nem sempre. Nem sempre. Tem repertório que você tirar o pícolo para tocar, o cara fala, o que é isso aí, meu filho? Vem mais som aí, o cara não vai querer. Por exemplo, você vai tocar uma sinfonia alpina com trompete pícolo? Mas eu posso fazer com trompete em ré. Não vai te ajudar em nada. O trompete em dó, pro trompete em ré, pra você tocar aqueles agudos. Você concorda, Israel? Concordo. Então, assim... Tem a questão do timbre do instrumento, né? Que muda, né? Então, assim, o primeiro ponto, pessoal, é ter extensão, tanto para o primeiro trompete de orquestra quanto para Big Band. Primeiro, é crucial você ter extensão e ter controle sobre ela, tá? E assim, mas como faz isso? Tocando. Tirem da cabeça essa história que eu vou tocar pedal, eu vou tocar agudo, ou eu vou tocar grave, vou tocar agudo, ou eu vou ficar tocando sempre no pentagrama e uma hora eu vou tocar agudo. Você só vai tocar agudo se você tocar agudo, se você praticar o agudo. Não, mas vai acabar com o meu som. Não vai acabar nada com o seu som. Isso é lenda. É uma extensão do instrumento e você precisa ter essa extensão do instrumento se você quer ser um trompetista. Você precisa ter. Então, assim, quando você começa a colocar isso na sua cabeça, que a extensão não é uma coisa que você vai usar em determinados momentos, mas é uma coisa que você pode precisar sem você saber que você vai precisar, acho que as coisas ficam mais leves para você estudar. Então, assim, tocando arpejos, tocando escala, tocando em diversas regiões, subindo, descendo. Um outro ponto também que eu gosto muito de fazer é variar articulações no agudo, fazer estacato duplo, estacato triplo, sempre na nota mais aguda que eu posso. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei nessa coisa de lead trumpet, eu falei assim, olha, eu tenho um bom controle até um mi agudo, mas para cima eu não tinha controle nenhum. Então eu fazia estacato duplo, simples e triplo até o mi. Aí um belo dia eu tentava um fá, mas o simples começou a sair. Começou a sair. Aí eu comecei a fazer o duplo, começou a sair também. Ou seja, é uma construção dia a dia. E assim, não é um dia eu
eu tava fazendo um Mi, depois um belo dia eu toquei o Fá lindamente. Não, até eu tocar o Fá lindamente, eu toquei mal muitíssimo, entendeu? É um processo, é sempre um processo. Então, isso é uma coisa, extensão. A segunda, que é tão importante quanto ritmo. Ritmo. Vocês precisam ter ritmo para tocar primeiro trompete, tanto de orquestra quanto popular. Eu acho que no popular é até um pouco mais difícil. Como eu estava falando para vocês, né? Essa colcheia swingada é mais difícil, tal, de você fazer, mas é muitíssimo importante. Isso é uma coisa que eu tenho. Se você me falar assim, qual é o seu ponto que você ainda você não chegou no ponto que você queria? Otávio, eu ainda não cheguei no ponto que eu queria. Assim, eu já fui pior no meu ritmo, hoje está melhor, mas tem um caminho longo ainda à frente. Eu acho que, assim, de todo mundo tem pontos que precisa melhorar. Então, esse é o segundo ponto, muitíssimo importante. Terceiro ponto, que olha como é similar, Israel. Estilo. Se você é primeiro trompete de orquestra, você não vai tocar Stravinsky igual você toca Mozart. É a mesma coisa que você não vai tocar um jazz da Count Basie com o mesmo som de um jazz moderno da Maria Schneider. Entendeu? São estilos também. Você não vai tocar em Big Band do jeito que você toca num night de metais. Você não vai tocar um solo por exemplo, quando você vai ser um solista erudito, você não vai tocar o solo com o som de um trompetista de orquestra. São mundos muito iguais. Quarto ponto, consistência. Outro ponto que é tão importante quanto para o lead trumpet de Big Band, quanto para a cara de orquestra. O que seria a consistência? Não escrocar? Também. Mas o mais importante da consistência é a todo mundo saber que você vai tocar aquela nota daquele determinado jeito. Por exemplo, o seu forte é esse forte. O seu piano é esse piano. O seu 2Fs é esse 2Fs. E assim por diante. Isso se chama consistência de interpretação. As pessoas sabem como você vai swingar. Você meio que telegrafa isso. Tá? Isso é a parte da consistência. E a quinta parte, que eu acho que o lead trumpet tem que ter, tanto o primeiro trompete de orquestra quanto o primeiro trompete de Big Band, é a liderança, mas é a liderança aqui também, ó, falando. A liderança, porque quando você é primeiro trompete de uma Big Band, você tem que ter o jeito certo de falar com um baterista, de chegar e falar assim, cara, eu acho que a gente não está muito sincado nessa última semicolcheia do tempo aqui. Ó, Sax, eu tô dobrando aqui com você, cara, vamos fazer junto. Isso você tem que ter essa habilidade pessoal. É muito importante você ter essa habilidade pessoal. Às vezes, cara, se você é um terceiro trompete, você nunca vai precisar falar com o baterista. Se você é um quarto trompete de uma orquestra, às vezes você não vai falar com o primeiro violino. Isso é função, geralmente, do líder de naipe do primeiro trompete. Vamos supor numa OSESP, certo? Fernando de Senha, primeiro trompete. Ou numa OSUSP lá, o professor de vocês aí, de alguns aí, o Amarildo, ele é o primeiro trompete lá. Se tem lá 3 trompetes, o terceiro trompete está querendo falar alguma coisa com o clarinete, ele vai falar com o primeiro trompete vai falar com o clarinete. Isso é uma coisa natural. Fala aí, Israel, não é assim? É Muito hierarquia, normal. né? Hã? É a hierarquia que tem no nosso trabalho. Né? Ele é guia. Então, é muito... hierarquia, ter assim, apesar da Big Band ser uma coisa mais aparentemente informal, mas não tem nada de informal, às vezes, na verdade, é mais pela personalidade dos músicos populares, você tem até essa coisa mais aberta, né? Mas num ambiente de orquestra, as personalidades são bem diferentes do mundo popular. Então, é importante você saber se comunicar bem com as pessoas, entendeu? Falar direito, se educar e tal. Então, assim, eu acho que essas são os 5 pontos principais para você ser um primeiro trompete, seja ele de orquestra ou de Big Band. Vocês viram, assim, como é tudo muito parecido, né? Essa coisa eu tô tocando popular, então eu vou tocar forte pra caramba, vou tocar de qualquer jeito.
Isso, gente, faz parte do passado, completamente parte do passado. Se vocês foram no Jazz Trumpet Fest, vocês conseguem ver que existe de tão forte, tão forte quanto no erudito. Você tocar erudito, você não é melhor de um cara que toca popular e nem é melhor que um cara que toca erudito. São duas linguagens diferentes. Línguas. Inglês é melhor que o português? Não, são línguas diferentes. É isso. Otávio, tem outra função também que você exerce muito bem, além de tocar em big band, orquestra, bandas que você participou, mas é essa parte do trompete mais comercial, de gravação, de estúdio, né? Hoje em dia a molecada não conhece muito, porque não tem muito CD, ninguém mais faz tanto CD. Mas você trabalha muito com a área comercial, de jingles, gravar, acompanhar artistas. Como é esse trabalho profissional e qual é a postura e como é que tem que ser feito esse trabalho? Por exemplo, o estúdio show, né? Estúdio. A primeira coisa, assim, isso eu aprendi com o Naor, com relação a, se você for gravar alguma coisa, é como colocar o som. É como colocar o som numa gravação, é muito, muito, muito importante. Quando você vai numa gravação, você não vai tocando forte pra caramba, como se você estivesse tocando num show, sabe? Porque é outra coisa. Quando você vai numa gravação, você tem que se preocupar em ter um som que soma. Então, como eu faço isso? Eu geralmente diminuo um pouco o volume do meu som e eu não trabalho mais como líder ali numa gravação. Eu trabalho como um cara que vai timbrar com os outros. É diferente. O pensamento é diferente. Uma coisa é você puxar o naipe, você falar assim, vem comigo, vamos embora. Outra coisa é você timbrar. São coisas com... Eu tenho muito disso na hora que eu vou fazer gravação. E, por exemplo, coisas importantes quando você for a um estúdio, você for gravar. Primeiro de tudo, respeita o produtor. Já cansei em sessão de gravação que o músico chega a falar, essa nota tá errada, isso aqui não sei o quê. Não. Respeita o produtor. Se o cara escreveu daquele jeito, é daquele jeito. Se você não gostar, o problema é seu. Entendeu? Se você quiser ser chamado para o trabalho de novo, respeita o cara, porque é o cara que chama, é o produtor que chama. Então você tem que respeitar o cara. Segundo, seja gentil com os caras que estão tocando com você. Tem algum momento da gravação que tem uma frase muito encrencada e que às vezes alguém do naipe começa a errar. Aí erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, e a gente sabe, a gente toca trompete, a gente vai cansando. É muito ruim quando você vê gente em estúdio reclamando do outro. Pô, você não vai acertar isso, que não sei o que, isso só piora a situação. Isso é uma coisa horrível, eu já presenciei algumas vezes ainda bem que não aconteceu comigo, mas já aconteceu, já. E assim, a melhor coisa nesses momentos é quando alguém está com alguma dificuldade, em um determinado ponto, é falar assim, vamos fazer uma pausa para o café? Isso é uma coisa que vocês levem com isso com vocês. Vamos fazer uma pausa para o café? Rapidinho. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer nesse momento? O cara que não está conseguindo não vai tomar café, ele vai ficar lá estudando. Geralmente, 95% dos casos, é isso que acontece. Então, assim, seja gentil com as outras pessoas. Terceiro ponto, muito importante na hora que você for gravar. O seu fone tem que estar muito bom. Você tem que estar se ouvindo muito bem e ouvindo as pessoas do seu lado e a voz guia. O guia aqui que você está ouvindo, que é da música que você está tocando. Então, o seu fone tem que estar muito bom. Mas, alguns estúdios têm a coisa de fone muito ruim. Você chega lá, não chega nada, é horrível. Então, se você for aquele chatão de estúdio, que eu só vou gravar quando esse negócio estiver bom pra caramba, você nunca vai ser chamado também. Vai ser o chatão do estúdio e você nunca vai ser chamado. Então, você vai pedindo ajustes no seu fone até você ver qual que é o limite do negócio. Você fala assim... Aí você entra no naipe, na sala de gravação, nos naipes, vocês vão falar assim, puta, bicho, acho que aqui não vai ser melhor que isso. O que você faz?
Você fala pro cara aumentar a base, pega o fone, tira um e só deixa um no ouvido. Pronto, resolveu e tá tudo certo, entendeu? É isso. Agora, o lance de show, né? O lance de show, cara, o ponto mais crucial que eu vejo é você não se desesperar com condições terríveis de som, porque é muito comum isso acontecer. Você vai tocar, o seu retorno não está pintando, você não está se ouvindo direito, o cara da bateria está tocando forte pra caramba, o cara da guitarra está com amplificadora, tal e tudo mais. Então, assim, são coisas que você geralmente passa quando você vai estar tocando em show ao vivo. Eu acho que a gente demora até ter oportunidade de tocar em shows com uma excelente equipe de som, demora na carreira mesmo. A gente tem que passar por muito perrengue até chegar lá. Tocar em boteco e tal, que não sei o que, com equipamentos que quase não existem, né? Tudo meio que acústico. Uma dica que eu posso dar para vocês para show ao vivo, quando vocês tiverem essa oportunidade, aí você vai chegar lá. Ó, lembra disso, pessoal, pode acontecer com vocês. Você vai chegar lá, você tá tocando, você não tá se ouvindo. Aí você fala pro cara subir o retorno, o cara fala que vai subir e não subiu coisa nenhuma, ou o cara subiu pra caramba, mas tem um cara da guitarra lá atrás de você, pega 2 algodões, coloca no seu ouvido aqui assim, ó. E você vai ouvir o seu som internamente. Vocês já chegaram a tocar com algodão no ouvido? Já tocaram? Então, assim, experimentem para você ver. Vocês vão ouvir o som no seu ouvido interno, aqui, internamente. Aí, meu filho, você vai fazer o show com o som que você está ouvindo aqui internamente. Você não cansa a boca, entendeu? E a melhor coisa, isso é ou você compra uns fonezinhos que tem, eu até tenho aqui, depois eu mostro para vocês, um Protetor auricular. Alpinezinho, isso aqui. Hã? Aquele protetor auricular. Protetor auricular, mas assim, é ruim tocar com isso. É ruim tocar com isso, mas assim, numa condição dessa, você tem que fazer bem o seu trabalho. Você tem que desempenhar bem o seu trabalho. Você quer ser chamado de volta, você não quer que o produtor te, te enche o saco. Então, assim, é melhor o trabalho do que não ser de ficar reclamando e tocar forte pra caramba que você não tá se ouvindo, a afinação vai para baixo, o scroque acontece sem parar. Então, assim, isso é uma coisa que a experiência, a idade foi me dando. A idade foi me dando. Nunca ninguém me ensinou isso. Eu fui aprendendo, ganhando alguns trabalhos e perdendo alguns. A vida não é só maravilhas, né? Todo mundo já perdeu trabalho aqui. Então, é normal isso, gente. Essa é a realidade. Não pense que você pode estar tocando bem pra caramba, às vezes você pode cair de um trabalho. Isso acontece. E não tem problema nenhum. O importante é você estar sempre preparado. Eu vou E contar. tem outro ponto. Desculpa. Fala do outro ponto, depois eu abro um parênteses. Pode abrir parênteses. Não, que eu ia falar sobre a gravação no estúdio, dessa situação que você contou do cara ficar do lado, né? A minha família vem de estúdio, né? A minha avó é uma das primeiras pessoas que tem estúdio de gravação no meio evangélico. Tanto que o Martínez, o Mauro Boim sempre gravaram muito, desde os anos 70, nós estamos falando dos anos 70, o Martínez lá, 70, 80, 90. E depois os meus pais também montaram um estúdio. E aí eu comecei a gravar, né? Aí eu comecei a chamar os caras para fazer as gigs lá, fazer comigo. Aí tinha um cara que eu chamava, amigo nosso, eu gosto dele pra caramba. Mas, cara, era terrível. Assim, aí às vezes aquela coisa, o produtor escrevia na hora os arranjos, né? Escrevia aqueles arranjos, aqueles rabiscos, você não entendia que o cara estava tocando. E eu sempre tive dificuldade com solfejo, uma coisa que ainda até hoje eu corro atrás para melhorar. E eu não entendia o que o cara escrevia. E às vezes eu dava umas traves, mano, o cara virava assim, pro meu lado assim, ele toca sax, aí ele olhava assim para mim e ficava assim me medindo. Cara, que situação, eu me sentia tão constrangido, cara.
tão constrangido, cara. Eu falei assim, cara, pra que É isso? horrível. Não vai fazer eu Não, eu tocar já. melhor. Eu É, travava, que eu travava. não, Entendeu? E eu era dono da gig pois ainda, né? é. Não, eu acho uma puta besteira, assim. Eu já vi isso acontecer e, assim, eu sou o primeiro a pedir o café, cara. Quando o negócio começa a ficar meio assim, tipo, puta, bicho. Eu já vi também outros ensaios também para shows importantes, sabe? Tipo, show importante de algum festival, aí o cara não acerta, aí tem um cara, sabe? Puta, eu acho horrível isso no mundo. Música não é isso. Eu acho que não precisa nada disso, entendeu? Só piora o clima e fica uma droga. Então, E fala tem do uma outro outra ponto. coisa, Israel, que eu... Não, tem outra coisa que eu faço bastante trabalho, que é musical, né? Ah, Que, verdade. que eu faço bastante, que é musical, que eu acho que a galera aqui, que eu acho que... Vocês querem mais tocar erudito ou vocês querem tocar mais popular? Quem quer tocar erudito? Erudito. Quem quer tocar popular? Ótimo, não tem mais popular. Ah, o Cauã é cria do Claudemir, aqui no projeto. Legal, legal. Que da hora. Legal, legal. Pandemia, gente fina. Então, eu faço musical, então assim, isso é uma coisa muito importante, pessoal, também, aquele negócio que eu estava falando sobre linguagem, né? Que o jazz, a música popular é uma linguagem e o erudito é uma outra linguagem. O Israel já fez musical, sabe como que é? Uma música você está tocando erudito, 3 depois você está tocando um jazz. E aí, como fica? Você vai falar para o maestro, ele vai falar assim, desculpa, eu não sei tocar isso daqui. O cara vai falar assim, beleza. Ele vai falar, tá bom, ok, você nunca mais volta. Entendeu? Nunca mais. Então, assim, é importante você sempre trabalhar essas duas linguagens. É muito importante você trabalhar as duas linguagens. Essa coisa, assim, eu e Israel, a gente é de uma geração, pessoal, que graças a Deus, acho que vocês não, espero que vocês não tenham. A gente é de uma geração de separatismo. Ou você toca popular, ou você toca erudito. Então, o cara que tocava erudito fala, popular é uma droga, bicho. Toca de qualquer jeito, tá tudo certo e tal, que não sei o quê. Essa geração já era, cara. Se você quiser tocar por aí, fazer os dois. Tem que fazer os dois. Por exemplo, eu não sou um super improvisador. Eu não sou especialista de improvisação. Se eu tiver uma gig que eu tiver que precisar que improvisar, eu vou improvisar. Eu não vou improvisar que nem o Sid Mar, por exemplo, sabe? Mas eu vou me virar. Eu vou me virar. Todo mundo vai saber que uma vez que eu vou fazer um evento na Sala São Paulo, cara, com o Lenine. O Lenine, bicho, na Sala São Paulo, ela tocando naipe, né? No meio do nada, o Lenine fala assim, vai trompete, sola. Falei, nossa senhora. Falei, não, cara, eu inventei 3 riffs na hora ali e fiquei lá, cara. E, porra, tá tudo certo, entendeu? Você tem que saber se virar um pouco, né, nessa situação, assim. Então, é importante vocês serem ligeiros também, isso, assim, pensar na música como uma coisa muito maior e não só o concerto de Haydn, o concerto de Hummel, a Quinta de Mahler, o que não sei o que. A música é muito maior do que tudo isso, cara. É isso. Então, assim, musical é uma coisa todo dia, são 7 sessões por semana, 6 sessões por semana que você tem que tocar sempre a mesma coisa, cara. Isso pode te deixar louco. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer é falar assim, uma nota. Isso me mantém no presente, entendeu? Mas tem dia também, gente, você tá na quinta sessão, você pega o trompete e fala assim, nossa, não tá saindo nada. E você tem que tocar com a boca sambada. Isso é outra coisa que a gente estuda para a gente tocar com a boca ruim. Com a boca boa a gente não precisa estudar. A gente estuda para tocar com a boca ruim. Então essa é uma coisa. Tô com a boca ruim, não vou estudar, não, estuda. Estuda porque pode ter um trabalho que você vai chegar para trabalhar, você vai estar com a boca ruim, você vai ter que tocar. Isso é recadinhos do mundo real. Fala aí, Israel. Não, é verdade, é verdade. Eu queria também entrar nessa parte aí da boca ruim, né? Quais são os fundamentos aí que o primeiro trompete tem que trabalhar, né? O cara que quer ser primeiro trompete, e o que ele tem que fazer para deixar as coisas no lugar e para que eles possam desenvolver a carreira com o menos sofrimento possível?
Uhum. Olha, cara, a rotina de um trompetista, né, de um lead trumpet, por exemplo, ela é muito parecida com a rotina de qualquer outro trompetista. É muito parecida, não igual. Parecida por quê? Porque, assim, eu toco nota longa, eu toco nota grave, eu toco de tudo, eu faço flexibilidade de todos os métodos que todo mundo faz, tal. Mas eu pego uma partezinha uma parte do meu estudo, geralmente assim, eu faço um aquecimento que, na verdade, aí já está entrando um pouco mais no coisa do trompete mesmo na prática, né? É um conceito que eu tenho de não empurrar muito ar no trompete. Eu não gosto de empurrar muito ar, assim. Então, é um exercício meio de pré-aquecimento que eu faço, tentando utilizar o menos ar possível para você fazer as notas. Então, nessa eu faço arpejos, às vezes um dia bom até o Dó 6, mas pelo menos todo dia eu tento ir até o Sol 5. Todo dia até o Sol 5, pelo menos. Porque é uma tessitura que eu preciso nos trabalhos. Você vai tocar na Mantiqueira, tem um Sol agudo para tocar. Lá na Speaking Jazz tem o Lá agudo para tocar. Então é uma nota que eu tenho que estar na boca. Mas se eu não precisasse tocar essas notas agudas, eu não chegaria até lá, eu faria menos. Então, assim, o que eu faço? Eu pego os exercícios tradicionais que todo mundo faz, tipo Max, nota longa, Clark, e eu faço uma oitava acima. Então, por exemplo, sabe o Clark? Às vezes eu faço até o sol agudo. E articulando e tal. Então, exercício de flexibilidade, por exemplo. Eu faço flexibilidade e faço shake também. Flexibilidade é diferente de shake. Vou te mostrar, peraí. Uma flexibilidade. Certo? Isso aqui é um shake. Vira a diferença? Fala o que você falou, Otávio. Sim. Flexibilidade. O shake. Entendeu? Vocês viram a diferença? Então, por exemplo, eu faço exercício de flexibilidade, então eu faço assim, por exemplo. Eu acrescento, eu pego um exercício normal de flexibilidade e adiciono shake também. Então, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, tem um outro recurso de primeiro trompete, que é o fall, né? Por exemplo, dá para fazer. É um fall. Mas você vê que eu fiz um arpejo. Um arpejo não, dó, sol, dó. E aí eu fiz um fall. Então, assim, eu pego os exercícios que são os tradicionais e adiciono essas, essas coisas. Essas coisas específicas de primeiro trompete. Por exemplo, olha quantas coisas dá para fazer no exercício do, do Clark. Ó, ligado. Ó, aí depois eu posso articular duas em duas. Aí eu posso fazer da segunda nota para a terceira nota. E aí no final, olha o que eu posso fazer. Aí eu faço sustenido agudo. Eu estou praticando agudo. Entenderam? É isso, é assim que eu pratico as coisas do agudo. Assim, eu não fico fazendo. Não, é sempre dentro de algum exercício. E, por exemplo, exercícios de articulação, por exemplo.
exercício de articulação simples que eu posso fazer em todas as escalas. Aí eu posso fazer staccato duplo, staccato triplo. Eu vou fazer, você está vendo que são exercícios de trompetista, mas eu só adiciono uma coisa a mais. É isso. Basicamente, é isso. Agora, se eu esse negócio todo, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que para tocar agudo você precisa de velocidade de ar. Agora, eu vou traduzir o que é ar. Velocidade de ar é menos ar. Vocês entenderam? Ó, um negócio. Eu vou soltar todo o meu ar. Tá vendo? Eu não precisei de ar para tocar agudo. Ó. Ouviram? Dá para ouvir? Eu tô com pouco. Agora eu vou fazer a mesma coisa e eu vou usar muito ar para tocar agudo. Ó. Não rola. Fica... Então a primeira coisa que você vai fazer agudo, pular essa quantidade de ar. Nunca muito ar. E nunca... Entenderam? Então, assim, vocês querem ir acima do dó por esses agudos? Pensa primeiro nisso. Menos ar. Sempre menos ar. Nunca muita porrada. Até um dó agudo, até que vai. Até que vai. Bastante ar. Mas a partir daí... é menos ar, bem menos. É isso que você tem que ter na cabeça, praticar essas coisas de lead trumpet, especificamente de lead trumpet, né? Outra coisa também é vocês terem a nota também, vocês precisam ter a nota, vocês não podem tocar tipo um Fá. Não, vocês têm que ter a nota. Você tem a nota, entendeu? É diferente de você tirar a nota. Tá? Então, assim, mas é tocando com essa... regular o ar no agudo. É isso, Israel. Viu, pessoal? É bem fácil, sabe? Pô, mas é menos... Gente, mas cara, mas é. Israel, juro para vocês, ó, se vocês começarem a tirar excesso de ar, tira da frente. Você vai ver que todos vocês conseguem, cara. Tô falando sério. Tô falando. Isso é uma coisa que demorou, cara, porque a gente foi, os nossos professores todos, que com razão, o ar é muito importante. Obviamente que ele é muito importante, mas a partir do momento que você vai indo para os agudos, ele se torna cada vez menos importante. O mais importante é a compressão de ar, entendeu? Então, a importância do ar, ela vai diminuindo enquanto essa extensão vai aumentando, entendeu? Quando você consegue dominar isso, de tocar com menos ar, você está desenvolvendo a compressão. Todo mundo fala, mas o que é compressão? Compressão é isso, cara. É você usar a quantidade certa para aquela nota, entendeu? Não, maravilhoso. Otávio, para a gente ir para o último tópico, antes da gente abrir para os meninos perguntarem e a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do Jazz Trumpet Festival. Por que ele é importante, né? E como é você trabalhar com as maiores estrelas do jazz na atualidade, né? E também lendas do jazz que vieram para cá, né? Quem já foi no Jazz Trumpet Festival? Vocês já foram? Alguém já foi? O Davi foi o ano passado, naquela galerinha que eu levei. Ah, da hora. Legal. Então, gente, o Jazz Trumpet Festival, ele nasceu... Eu costumo dizer que o Jazz Trumpet Festival nasceu para servir.
a gente não criou o festival para a gente. Eu vejo muitas iniciativas de eventos onde as principais estrelas são os organizadores. Isso é muito louco. O cara traz tipo, 2 caras, artistas bons, mundialmente famosos, e o resto são os presidentes, diretores e todo mundo, né? Então, nós, os organizadores, como trompetisticamente falando, nós não temos nenhum protagonismo. Nenhum. A gente nunca deu aula no Jazz Trumpet Festival, nenhum de nós. A Speaking Jazz, a minha banda, toca, mas por simples motivo de logística. Porque a gente sempre toca com o artista principal e eu tenho que ter a banda na mão. Eu preciso saber que o negócio vai dar certo com o artista principal. Então, um dos motivos é esse. Por isso que a minha banda acaba tocando. E segundo motivo, que eu quero tocar e eu mereço também, né, pô? Organiza o negócio, é legal tocar com esses caras. Então, a gente começou com a ideia de, tipo assim, putz, ver vídeo no YouTube pra caramba desses caras tocando. Como que deve ser esses caras ao vivo? Como que é? A ideia nasceu assim, bicho, de curiosidade. Qual a curiosidade de ver os caras tocando na nossa frente? Foi isso. Depois as coisas começaram a se desenvolver de outras formas, né? Depois a gente agora tem caras eruditos, mas antes a intenção era, porra, não tem ninguém tocando, fazendo um festival de música popular, né? A gente tinha a BT que faz os eventos ainda, mas 90% dos artistas eram eruditos e 10% era popular. Então a gente quer ouvir esses caras ao vivo, mas vamos inverter o negócio. Vamos fazer 100% popular. Vamos ver como vai ser essa história, né? E foi isso. A gente foi fazendo. E aí a gente vai agora para o 8º ano já. E a gente tem colocado bastante coisa. A gente está chamando músicos eruditos agora. Então a gente procura sempre trazer um lead trumpet, um solista e um cara de erudito. E a gente está tentando sempre trazer uma mulher, né? Porque tem muita menina trompetista. Eu acho que é muito importante elas trocarem essa ideia, né, do dia a dia do mercado, né, sendo mulher, que a gente sabe que é diferente. Eu acho que é diferente, eu não sou mulher, eu não sei dizer, mas eu acho que é importante elas terem contato com artistas mulheres famosas, né, as meninas daqui. Assim, cara, sobre os grandes artistas, a gente tem caras muito legais, a maioria deles, muitos caras muito sangue bons, muito mesmo. A gente teve alguns chatos, mas a maioria são muito, muito legais. E assim, cara, quanto melhor o cara quanto maior o cara mais legal ele é. É impressionante isso, como é incrível isso, cara. É incrível. Para mim é uma coisa impressionante. Eu acho que diz muito. Isso é uma coisa que eu tenho para mim, cara. Se você encontrar algum trompetista, algum outro músico que se acha muito, cara, provavelmente ele não deve ser tão bom. Assim, a, eu posso estar errado, gente, mas assim, geralmente, depois de tudo isso, dessas grandes estrelas assim que eu toquei, por exemplo, o Alan Visucci é um cara muito legal, velho. Ele é muito sangue bom, assim. O cara Visucci, velho. O cara é muito legal, assim. Todos eles são muito legais e geralmente os caras mais novos que eram os caras mais estrelinhas, assim. Mas o ponto mais complicado de Jazz Trumpet Festival é o lisar, né, o aprontar ele e nem o fazer ele durante, né, convidar os caras. Isso é um processo muito penoso. Acaba falando com muita gente, muitos deles nem dão bola pra gente. A gente tem que negociar cachês, nossos cachês são baixos. Então a gente tem que se humilhar, de certa forma, bastante para conseguir bons artistas. Então essa é a parte difícil, cara. É a gente escolher os artistas e negociar com os artistas, porque a gente não tem muita grana, cara. Então, essa é a parte mais penosa para a gente. Depois que os artistas estão definidos, o festival anda, cara. São 8 anos, né? 7 anos de experiência. Então tem muita coisa que a gente já tá meio que tá no sangue já, ando e vai acontecendo. É isso, cara. E assim, tá sendo uma experiência maravilhosa o festival. E é isso, cara.
esse ano com esse Covid todo aí, né? Vamos ver. Além disso, tem a academia de trompetes, né? Que eu participei esse ano, minha primeira vez. Eu achei muito legal e é uma ótima É legal, né, experiência. cara? Foi ótimo. É muito legal. A academia, na verdade, nasceu com a ideia do seguinte, pô, muita gente ia no Jazz Trumpet Festival, por exemplo, e via uma masterclass de improvisação com um cara bom pra caramba, tipo Greg Gisbert. Aí o cara tava falando sobre escalas alternativas num acorde sus e tal, que não sei o que, a galera não entendia nada, véio, sabe? Houve um cara tocando pra caramba, assim, aí a galera queria perguntar, como você faz a articulação? E não sentia essa, né? Então a gente fez a academia, e aliás foi até uma ideia do Bruno Garcia, que começou como Summer Camp, né? E depois virou academia, e foi exatamente para fazer uma coisa mais pé no chão, mais de fundamentos, mais do aprendizado mais básico da improvisação, aprendizado mais básico do lead trumpet, aprendizado mais básico de rotinas, de solos e tal. Então é sempre um passinho antes e fica muito palatável, até para a gente que já é profissional, a gente acaba aprendendo um monte de coisa, né, cara, com as aulas dos caras. Então a gente sempre tenta trazer professores mesmo e não artistas. Por exemplo, a gente sempre trouxe dois professores americanos, que os caras são professores especialistas. Ele vê você e fala assim, puta, pratica desse jeito, entendeu? Pratica só, muito legal. É isso. Então, o que tá apitando aí? É o Bruno que tá tocando? Bruno, tá vendo? Ele tá fazendo a mesma rotina que eu faço. Tô vendo. Tá vendo, pessoal? Dá certo. O Bruno não tocava tanto agudo assim, Aí, não. ó, Bruno, falando de você aqui, ó, quem tá pitando. Eu fico brincando com ele que eu sou o mentor dele. Ah, é? Eu sou mentor, mas ele não assume que eu sou o mentor dele. Legal, legal, legal. Bom, o Cauã, faz uma pergunta aí pro Otávio aí. A gente já vai estar encerrando já, mas, Cauã, faz uma pergunta aí para ele e depois o Otávio também já emenda uma pergunta. Beleza. Eu gostaria de saber qual bocal que você usa. Cara, eu tenho um negócio com bocal muito louco. Eu uso um Warburton, estou usando agora um Warburton 6M. É como se fosse um 7D da barra. Vocês conhecem de bocal, gente? Vocês conhecem configuração de bocal? Eu acho Vocês que não, sabem o que é a letra, o que é o número? Vocês sabem? eu É acho que importante não. vocês saberem, viu? É muito importante vocês saberem. Eu tenho um material aqui, Israel, que eu dei um workshop uma vez sobre isso, eu vou te mandar, você manda para eles. Mando É sim. muito importante vocês saberem configuração de bocal, galera, porque vocês conseguem, equipamento é muito importante, é muito importante. E eu toco com esse 6M Warburton. O Warburton é legal porque ele tem esse esquema de rosquear, ó. Ele separa em dois, ó. Tá vendo? Então você consegue ajustar pressão de ar, pressão de som. Então esse backboard aqui é um backboard New York. Então ele é mais para lead trumpet mesmo, ele é mais apertadinho, ele facilita algumas coisas. Por exemplo, essas notas que eu toquei aqui para vocês, se eu tivesse num bocal 3C tradicional, ia sair com 3 vezes menos volume. Então, o equipamento ajuda muito. Não menosprezem equipamento, pessoal, não menosprezem. A gente também é de uma época, falei Israel, que os caras falavam assim, quem é bom toca com qualquer coisa, quem é bom toca com veril, toca com bocal, não sei o quê. Mentira deslavada também, isso é mito, mito. Você tem que achar um equipamento bom para você, para os seus dentes, para tudo. Você tem que arrumar, é muito importante. Vai te salvar de muita frustração. É isso, mas é um 6M, Cauã, Warburton. Otávio, Vinícius agora. Faça a pergunta aí. Essa questão que você falou que usar serve para todos os bocal ou para o bocal raso? Ou tem... Serve para todos. Serve para todos. Depende quando você fala de agudo, que nota você quer dizer exatamente? Dá um exemplo. Tipo, para cima, do rezinho para Do cima, mais ou rezinho menos. para cima, aí você já tem que começar a quantidade de ar. A partir do dó, você tem que começar a diminuir um pouco a quantidade de ar. Porque quando você diminui a quantidade de ar, você cria compressão. Isso é em qualquer bocal, porque
isso não tem nada a ver com bocal, tem a ver com física. Já te explicaram sobre aquele negócio da mangueira? Sabe uma mangueira? Manja uma mangueira de água? Sabe? Quando você liga ela, a mangueira fica saindo água, assim, fica? Tá. Quando você coloca a mão em cima da mangueira do buraco, o que acontece com a... Vai sendo bem fininha, assim. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Quando você diminui a fluência, a quantidade de água, a água toma velocidade. É a mesma coisa que a gente faz com ar, é por isso que é menos ar. Na verdade, o que a gente está fazendo diminuindo o ar é fazendo que o lábio faça compressão e o seu corpo também. Então, é física, tá? Não na verdade, é como a vida funciona, é como a atmosfera funciona, entendeu? Então, não é nenhum truque, não é nenhum jeitinho, não é nenhuma técnica. Na verdade, é simplesmente regras da física sendo aplicadas no trompete. Obrigado. Não sei se o Kevin quer fazer a última pergunta aí. O Kevin, você tá aí? Você quer fazer? O Kevin não tá aparecendo na imagem? Kevin deve ter deixado... você tá aí. Aparecer. Não. Não quer não? Tá tímido? Nada, cara. Ele botou no mudo e tava jogando videogame, velho. Você acha que esses caras me enganam? Tá bom, então. Otávio, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Você é sempre muito atencioso. O Otávio não é um exemplo só como trompetista, mas também como pessoa. Ele sempre me tratou com muito respeito. E eu vejo, ele não fez isso só comigo. Com muita gente ele faz isso. Ele é um excelente exemplo aí, pessoal, para vocês aí, que relacionamento é tudo no meio profissional, né? Relacionamento não é só tocar, tem que ter uma pessoa legal, uma pessoa bacana, educada. E o Otávio aí é um exemplo para mim. Pô, obrigado, Israel. Obrigado mesmo, cara. Fico feliz. É assim, eu não vou falar palavrão, mas assim, imagina palavrãozinho, simples, um negócio de relacionamento. Não seja um bundão, não seja o trouxão. É só isso, cara. É só ser legal com todo mundo, cumprimentar. Se você for bobão, velho, não vai dar certo. Não tem muito segredo. Fala aí, Israel, é só ser, cara. Cara, tá tudo certo. É isso. Obrigado, Otávio. Obrigado aí, galerinha que ficou. Teve uns que tiveram que sair. Valeu. Tiveram que sair. Manda um abraço pro Bruno Otávio. aí. Falou, Kevin. Passa pro Bruno. Obrigado por tudo aí. E a gente vai se falando aí. Espero vê-lo depois desse corona todo aí. Por favor. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Valeu. Obrigado.